Kylian Mbappé está atravessando uma fase complicada na carreira. O debate sobre o seu desempenho vem ganhando força tanto na França como na Espanha. O craque francês, que foi o sinônimo de gols e explosividade, agora enfrenta críticas e questionamentos sobre o seu papel em campo. E o ponto principal dessa discussão é a posição que ele ocupa no esquema tático, o famoso camisa 9. Mas antes de tudo, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Real Madrid precisava mesmo contratar Mbappé? A chegada de Kylian ao Real Madrid gerou uma onda de entusiasmo entre os torcedores, mas também levantou algumas questões importantes. O clube realmente precisava dele? Era o momento certo para investir em um jogador com tantas polêmicas fora de campo e com um papel ainda indefinido no time? Vamos conferir. Mbappé era um sonho antigo do Real Madrid, desde sua explosão no Mônaco. O francês vinha sendo apontado como o sucessor natural de Cristiano Ronaldo no clube merengue. Sua habilidade, velocidade e capacidade de decisão em momentos cruciais o tornaram um dos nomes mais cobiçados do futebol mundial. Quando o clube finalmente conseguiu trazê-lo, parecia que todas as peças estavam no lugar, mas como vimos nas últimas semanas, a realidade não tem sido tão simples assim. Desde a saída de Karim Benzema, o Real Madrid buscava uma referência ofensiva. Joselu chegou como um nome mais modesto, mas era claro que ele não seria a solução definitiva. Endrick, a promessa brasileira, ainda está em desenvolvimento e só deve assumir o papel de destaque no futuro. Nesse cenário, Mbappé foi visto como a melhor opção disponível, mas havia um problema. Ele não é um centroavante tradicional. Mesmo com sua habilidade de marcar gols, sua preferência histórica é atuar pela esquerda, uma posição já ocupada por Vinícius Júnior, outro jogador de altíssimo nível. Uma das maiores questões sobre a chegada de Mbappé é como encaixar dois jogadores que preferem atuar pela mesma faixa do campo. Para que Mbappé brilhe como ponta esquerda, Vini precisaria ser deslocado ou até sacrificado em termos táticos. Por outro lado, colocar Mbappé como 9 poderia limitar suas características naturais e até prejudicar o seu desempenho, como já foi apontado por técnicos e analistas. Além disso, o Real Madrid já tem um esquema bem definido e jogadores que funcionam bem juntos. A chegada de Mbappé não apenas altera a dinâmica do ataque, mas também exige adaptações em outras áreas do time. Outro ponto a ser analisado é o investimento financeiro. Mbappé veio com um salário altíssimo e uma expectativa enorme, o que aumenta ainda mais a pressão sobre ele e sobre o clube. Com tantos jovens talentos surgindo e o mercado oferecendo opções mais acessíveis, será que era realmente necessário apostar todas as fichas em um único jogador? Os primeiros meses de Mbappé no clube não têm sido os melhores. Seus números de gols e assistências caíram e ele ainda não conseguiu justificar completamente o investimento. Além disso, questões fora de campo, como a polêmica acusação na Suécia e a sua ausência na seleção francesa, também têm desviado o foco do seu desempenho. Antes de contratar Mbappé, o Real Madrid talvez devesse ter olhado para outras áreas do time, que também precisam de reforços. O meio-campo, apesar de talentoso, está envelhecendo e a defesa já mostrou algumas fragilidades em jogos importantes. Trazer Mbappé foi uma decisão ousada, mas o clube poderia ter optado por uma estratégia mais equilibrada, distribuindo os investimentos para fortalecer o elenco como um todo. Deschamps, técnico da seleção francesa, foi direto ao comentar a situação do jogador. Ele mencionou durante uma conversa com Lizarazu que Mbappé não tem rendido como antes. Ele tem sido menos eficaz em 2024, disse Deschamps. E essa queda de desempenho coincide com a mudança de posição do jogador, tanto com Luiz Henrique no PSG quanto agora com Carlos Ancelotti no Real Madrid. Mbappé foi escalado como atacante central. Mas será que essa é mesmo a posição ideal para ele? Deschamps pondera que o craque tem qualidade para atuar em várias funções, mas reconhece que o seu estilo é mais voltado para as pontas, onde ele consegue explorar sua velocidade e habilidade no 1 contra 1. A verdade é que mesmo na seleção, a saída de Olivier Giroud deixou um vazio na posição de centroavante. Sem um substituto à altura, Mbappé foi empurrado para o papel de referência no ataque, algo que claramente não o favorece. Quem também não poupou palavras foi Karim Benzema. Em entrevista ao El Chiringuito,
O ex-companheiro de Mbappé foi contundente. Mbappé não é um 9, toda vez que ele joga nessa posição não rende, mas o problema é que na esquerda tem alguém do mesmo nível que ele. Esse alguém é Vinícius Júnior, que por sua vez é a peça intocável no time de Ancelotti. E aqui está o dilema do Real Madrid. Para que Mbappé jogue na posição em que mais se destaca, seria necessário deslocar Vinícius, mas quem teria coragem de mexer em um jogador que já provou ser decisivo e essencial para o time? A solução, então, parece se forçar Mbappé a se adaptar ao papel de centroavante, algo que até o momento não tem funcionado. Os números não mentem. Mbappé não marca 4 jogos, 2 pela Liga Espanhola e 2 pela Liga dos Campeões. Desde a sua ausência no clássico contra o Barcelona em setembro, por conta de uma lesão, ele só balançou as redes uma vez, contra o Celta. E olha que ele começou a temporada com tudo, marcando 5 gols e dando uma assistência em 4 partidas do campeonato. Além disso, sua decisão de viajar para Estocolmo durante a pausa internacional não foi bem recebida por muitos. Embora tivesse permissão do Real Madrid, alguns torcedores e jornalistas questionaram a escolha, especialmente porque ele não atendeu à convocação de Deschamps para os jogos da seleção em outubro. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, também comentou sobre a posição de Mbappé. Ele deixou claro que prefere ver o jogador focado em marcar gols do que ajudando na defesa. Prefiro que ele faça gols, em vez de pressionar. A posição do centroavante não mudou muito. Peço-lhe a mesma coisa que pedi ao Benzema. Posicione-se bem para estar pronto, disse ele. Essa declaração faz sentido, considerando que o Real Madrid precisa de um finalizador, alguém que substitua a ausência de Karim Benzema. Por outro lado, a insistência em manter Mbappé como um 9 levanta dúvidas sobre a flexibilidade tática do time. Será que não seria possível encontrar um esquema onde tanto Mbappé quanto Vinícius Júnior pudesse brilhar em suas posições naturais? Ou será que essa adaptação forçada acabará prejudicando o desempenho de ambos? Curiosamente, Mbappé parece estar lidando com essa situação de forma mais madura do que no passado. Em 2022, ele chegou a reclamar publicamente sobre o seu papel no PSG, dizendo que se sentia mais confortável na seleção francesa, onde tinha Giroud como referência no ataque. Agora, no entanto, ele tem aceitado o desafio de ser o camisa 9 com mais diplomacia. Além das questões táticas e do desempenho em campo, outro ponto delicado entrou em cena: o estado psicológico do jogador, o impacto disso na sua carreira. Deschamps, técnico da seleção francesa, abriu o jogo sobre o desgaste mental dos atletas, especialmente em relação ao capitão do time, Mbappé. Deschamps não escondeu sua preocupação com a saúde mental dos atletas. Em entrevista recente, ele destacou como o futebol moderno e as exposições nas redes sociais têm influenciado diretamente o psicológico dos jogadores. O ambiente hoje é muito diferente. Eles são influenciados por qualquer palavra nas redes sociais, e isso gera reações, explicou o técnico. O calendário apertado e a falta de descanso também foram apontados como fatores críticos. Depois da Eurocopa 2024, eles tiveram menos de 3 semanas para descansar. É difícil ser tão exigido e cumprir com as expectativas cada vez maiores, desabafou. Para Deschamps, a pressão constante, seja dentro ou fora de campo, tem deixado muitos atletas em um estado psicológico frágil, algo que pode afetar diretamente o desempenho físico. E quando o técnico diz que a cabeça comanda o que fazem as pernas, ele não está falando apenas de Mbappé, mas a situação do atacante é um exemplo claro dessa realidade. Mbappé está no centro das atenções, e não apenas por seu desempenho. A ausência nas últimas 2 convocações da seleção francesa levantou muitas dúvidas. Em outubro, ele ficou fora para se recuperar de uma lesão sofrida enquanto defendia o Real Madrid. Agora, em novembro, a situação é ainda mais complicada. O jogador foi envolvido em uma acusação grave de abuso sexual na Suécia. Embora Mbappé negue qualquer envolvimento, a imprensa francesa especula que essa seja a razão pela qual ele não foi convocado para os jogos da seleção. O Ministério Público sueco confirmou a investigação, mas sem citar nomes. Esse episódio só intensifica a pressão sobre o jogador, que já havia enfrentado críticas e desafios dentro de campo.
Apesar das polêmicas, Mbappé encontrou apoio dentro da seleção francesa. O zagueiro Konaté foi um dos que se manifestaram publicamente, deixando claro que o grupo está ao lado do capitão. Se Kylian tem algum tipo de problema psicológico ou pessoal, nós sempre estaremos aqui para ajudá-lo, afirmou em entrevista. Essa solidariedade é importante, mas não elimina o fato de que a pressão sobre Mbappé continua crescendo. Afinal, ele é visto como o principal nome da França e um dos maiores nomes do Real Madrid, e qualquer deslize, seja em campo ou fora dele, se torna um prato cheio para os críticos. As redes sociais desempenham um papel central nessa crise. Como Deschamps mencionou, os jogadores estão constantemente expostos às críticas, cobranças e muitas vezes ataques diretos. Para um atleta como Mbappé, que vive sobre os holofotes desde muito jovem, essa pressão pode ser ainda mais devastadora. O que antes era apenas um espaço para interações com fãs, se transformou em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode gerar uma avalanche de reações. E isso afeta não apenas Mbappé, mas toda uma geração de jogadores que cresceu conectada. Com jogos importantes se aproximando, sendo um deles contra o Liverpool, a pergunta que fica é: será que ele conseguirá reencontrar a sua melhor forma, superar os desafios psicológicos e retomar o protagonismo dentro de campo? Ou as polêmicas e pressões externas continuarão a impactar a sua carreira? E para você, Real Madrid precisava mesmo contratar Mbappé? Ou o clube deveria ter investido em outras opções e reforçado o elenco de maneiras mais estratégicas? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você pensa sobre esse momento delicado do craque. Aproveite também para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e não perder nenhum dos próximos vídeos com as últimas notícias e análises sobre o mundo do futebol. Valeu, minha rapaziada, fique com Deus e até o próximo vídeo.